É difícil de você gostar do que você faz, é difícil você achar que as pessoas gostam de você, é difícil, tudo pra você é muito difícil. Então, gente, vamos falar aí, não se compare a ninguém, não se compare a ninguém, tenha como referência você mesma. Esse assunto ficou um pouquinho grande porque ele é muito rico. E eu acho que é um assunto que nós temos que entender bem. Gente, não vem com essa história de ponto A, ponto B, ponto C, não, porque isso não funciona. Ah, me fala aí, Sabrina, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acordar, fazer isso? Não, isso vai funcionar depois que você entender suas questões, um pouco mais das suas questões internas. Quando você começar a entender como que a sua cabeça funciona, porque aí você consegue aplicar a solução não só para uma questão, mas você consegue perceber em vários outros aspectos da sua vida. Então, princípio irracional de uma pessoa perfeccionista. Qual é o princípio irracional, né? Uma coisa que você faz sem se dar muito conta que você está fazendo, de uma forma que você não para e pensa, gente, será que isso é o certo que eu estou fazendo comigo mesmo? Será que essa é a forma correta de lidar com essa situação? Então isso é algo irracional, que a gente não para, é algo que a gente vem trazendo com a gente já desde a infância. É um padrão de comportamento que você não se questiona, você simplesmente faz. Vou te dar só um exemplo. Uma vez eu vi uma história que uma menina chegou, o marido dela lá casou, recém-casados os dois, aí ele chega para ela e fala assim, Maria, por que você cortou o rabo do peixe e a cabeça do peixe para assar o peixe? Ah, porque a minha mãe, ela já fez isso, ela corta o rabo e corta a cabeça do peixe. Aí ele falou assim, mas por quê? Ela falou assim, eu não sei, eu vi minha mãe fazendo e é assim que eu faço, toda a vida eu fiz isso. Eu vi fazendo e eu estou fazendo a mesma coisa e funciona. Ok, aí ele ficou curioso com aquilo e foi lá atrás da mãe da menina, lá da mulher dele, da Maria, e falou, dona Joaquina, por que a senhora corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe? Porque eu estou vendo a Maria fazer isso e eu não estou entendendo por que corta a cabeça e o rabo do peixe. Ela olhou assim, porque minha mãe fazia isso. Porque minha mãe fazia isso. Então, eu simplesmente corto a cabeça e o rabo do peixe. E asso o peixe dessa forma. Aí ele falou assim, mas não tem sentido. Ela falou, não, mas a minha mãe fazia isso e eu tô só fazendo. Toda a vida ela fez isso. Aí ele falou assim, não, mas deve ter uma explicação. Não é possível que não tenha uma explicação isso, gente. Aí ela foi lá para a mãe da dona Joaquina, a avó da Maria, a esposa dele, e falou lá, dona Rosinha, por que a senhora corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe para assar o peixe? Por que a senhora não assa o peixe inteiro? Aí ela falou assim, mas sabe o que é, meu filho? É porque naquela época eu tinha um fogão, meu fogão era pequeno e o peixe era grande. E aí não cabia dentro do forno. E aí eu cortava a cabeça e cortava o rabo do peixe. Por isso que eu cortava a cabeça e o rabo do peixe. E aí moral da história. Moral da história. Hoje a dona Joaquina e a dona Maria, elas têm condição, tem um forno maior, porque essa era a pergunta, né? O forno era maior e elas não colocavam o peixe inteiro. Mas por quê? Porque elas simplesmente repetiam um padrão de comportamento que começou lá atrás e elas não se questionavam por que eu estou fazendo isso. Isso acontece em vários aspectos da nossa vida. E essa é uma das grandes situações, de grandes problemas que a gente tem. Porque a gente simplesmente viu a nossa mãe fazendo algo que para ela, naquele momento, naquela situação, naquele contexto, dentro do conhecimento que ela tinha, ela fazia daquela forma. E a gente simplesmente absorveu algo e a gente continuou fazendo aquilo sem ao menos a gente se questionar, será que isso vale para mim hoje? Será que isso é a melhor forma de lidar com essa situação dentro da vida que eu tenho hoje, dentro do conhecimento que eu tenho hoje,
com a pessoa que eu sou hoje, será que vale? É essa forma de lidar com essa situação. Então, esses padrões irracionais, esses princípios irracionais que nós vamos carregando pela nossa vida e não nos questionamos por que nós estamos agindo dessa forma, são os grandes causadores de muitos problemas que hoje nós temos. Porque nós não nos damos conta. Nós vamos vindo num automático simplesmente. Então, esse princípio irracional de uma pessoa perfeccionista diz como? Fala assim, ó, compare-se aos excepcionais e tente imitá-los. Olha uma pessoa que é muito boa em algo e imita essa pessoa. Imita essa pessoa, vai ser como ela, porque ela é o modelo certo que você tem que copiar. Ela é a forma certa de você ter sucesso. É desse jeito que você tem que ser. Então, olha aquela pessoa que está se destacando, que está chamando atenção, que tem sucesso, que está agradando, que está ali brilhando. Copia essa pessoa e vai, porque assim você vai ser aceito, você vai brilhar, você vai ser uma pessoa que vai se destacar. Então nós, desde pequenos, nós somos treinados, programadas, educadas para quê? Para olhar modelos de pessoas adultas e imitar. Só que eu tenho sempre falado isso. O quê? O primeiro problema já começa quando trazem nossos pais, né? E eu vou me colocar como pais também, mãe que erra muito, eu sempre falo isso aqui para vocês. Então, assim, essa questão da comparação com adulto já é pesado para criança. Você já olha para uma criança e já fala assim, olha, seu primo, uma criança lá, vamos botar de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos, está sendo comparado a um menino de 15. Olha que menino que é um prodígio, olha como é que ele chama a atenção, olha como é que ele é excepcional. Ou então com seu pai. Olha, seu pai é aquela pessoa, olha que homem bem sucedido. Ah, você menina atrapalhada, criança. Uma criança que está aprendendo os limites, que está aprendendo as coisas sobre a vida, já está sendo comparada com o pai. Nossa, seu pai, olha que advogado, esse cara é um brilhante. O menino é um adolescente. Tá ainda aprendendo o que quer da vida. Ah, você nunca vai ser como seu pai. Olha como você é atrapalhado. Olha como você é frágil. E nós somos também programados para quê? Para ser comparados. Nós somos comparados dentro da nossa família, nós somos comparados com os nossos parentes, nós somos comparados na escola, com os nossos professores. Quem é a mais bonita, mais inteligente, o mais esperto, o menos burro, quem é o mais negociador, quem é a mais popular da escola ou da família, quem é a mais articulada, quem é mais? É sempre quem é mais. E esse processo de quem é mais se ela é mais, você é menos. Se ela está no topo, você está abaixo do topo. E a gente vai crescendo com essa programação de quem é melhor que eu, quem está mais que eu. E isso vai desencadeando na gente uma competição. Essa forma de você se comparar é muito bom quando você olha para uma pessoa que é melhor que você e você entende aonde você está ali, para você se avaliar em que lugar ali da escada, vamos supor, daquela escadinha, você vai se avaliar como você está. Agora é diferente quando você olha para uma pessoa e fala assim, quem é melhor? Entende? É eu olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, cara, aquela pessoa ali, vou botar corrida, um troço que é difícil para mim, correr. Nossa, aquela pessoa ali corre pra caramba. Poxa, eu quero me inspirar nessa pessoa para aprender a correr, para correr como ela, para correr assim, do jeito que ela corre. Então, deixa eu olhar para a pessoa e perceber como que ela faz, como que ela coloca a mão, como que ela coloca os braços. E aí eu vou tentar adequar aquela situação a mim, para ver se eu consigo ter uma melhor performance ao olhar para ela. É diferente de você chegar e falar assim, quem é melhor? Sou eu ou ela? Eu sou pior. Nossa, eu sou horrível. Nossa, ela é muito melhor que eu. Nossa, eu nunca vou ser como ela. Sabe? É um tipo de comparação onde você coloca a pessoa lá longe, você muito afastada dela, porque essa é a comparação nociva. Essa era a comparação que faziam antes.
Você tá aqui e aquela pessoa tá lá e você nunca vai ser como sua prima, você nunca vai ser como seu primo, entendeu? É muito diferente. Então, a comparação, você olhar para o outro e falar, caramba, essa pessoa, ela faz isso melhor que eu, deixa eu olhar para ela, deixa eu aprender com ela, deixa eu fazer com que isso, adaptando para mim, eu melhore, eu me performance melhor. Agora é diferente de você chegar e falar assim, quem é melhor? Ela ou sou eu? E você ficar ali, sabe? Ou chega se achando melhor para poder diminuir o outro, ou você se achando pior e se diminuindo em relação ao outro. Isso pode acontecer em relação a várias coisas. Vamos olhar, pegar o exemplo e tentar performar, mas não nos diminuir. Agora, o problema é que a gente fica o quê? Tentando nos diminuir através do exemplo do outro. Então você acaba se dividindo, você entra em conflito, você fica frustrada, você começa a sentir inveja, você começa a sentir raiva, porque você queria ser como o outro, porque o modelo que falaram para você que é o melhor, que é a forma como tem que ser, tá ali e você não consegue chegar nem próximo. E às vezes você nem quer chegar próximo. Nem quer, mas falaram com você que você tem que ser daquele jeito. Que se você quiser continuar seu casamento, se você quiser continuar, sabe, você ser uma mãe exemplar, você tem que ser exatamente igual àquela outra pessoa. Por comparar-se, muitas vezes, nós acabamos entrando dentro de uma competição, que é o quê? Esse engrandecimento neurótico, onde você faz o quê? Você acaba deixando de ser você para você tentar ser o outro. Então, eu não sou eu. Como é que eu sou como mãe? Como é que eu sou como esposa? Como é que eu sou como amiga? Como é que eu sou como profissional? O que eu quero fazer? Você acaba, quando você entra nessa competição neurótica de olhar para o outro e achar que aquele outro é que é o certo, você começa se perdendo de você mesma. Você começa se perdendo de como eu quero ser, como eu sou mesmo, porque você fica tão fixado em como o outro faz que você se perde de você. Então essa competição neurótica, ela acaba fazendo você se perder de você mesma. E aí você vai deixando de se vestir da forma que você gosta, ter o cabelo da forma que você gosta, falar do jeito que você quer falar. Então a gente tem que parar para pensar, eu estou me comparando a alguém, a algum modelo, e eu estou deixando de ser eu, porque eu quero ser aquele modelo. Eu já fiz muito isso, gente, porque uma pessoa que tem problema de autoestima, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar modelos. Porque se ela não se sente valorizada, se ela não se sente no modelo correto, na forma correta, você tem que achar outras pessoas que falam assim, que você percebe. Isso é criança, gente. Eu tô falando criança, lembra? Criança, e aí você pega isso e vai levando com você para sua idade adulta. Então você pega lá, você é criança, você não consegue se adequar dentro da escola. Você percebe que você não é aceita dentro da escola, que seu padrão de beleza não é aceito, que é da Mariquinha, que é a mais bonita lá, e os meninos ficam atrás dela. Quando você olha, a professora chega e fica elogiando as meninas que tiram 10 lá. Então você fala assim, cara, eu preciso, criança, tá? Mecanismo de defesa, criança faz o quê? Eu preciso pegar aquele modelo, eu preciso olhar para aquele modelo e ser igual a ele. Porque se eu for igual a ele, tá tudo certo. Eu vou ser amada, eu vou ser querida, eu vou ser desejada, eu vou pertencer. É o mecanismo infantil, lembra que eu tô falando para vocês? E que a gente vai trazendo para a idade adulta, e quando você vê, quando você menos percebe, você tá vivendo igual àquela criança. Que faz o quê? Que escolhe um modelo que ela percebe que está sendo aceito e ela vai trazendo. Então você vai falando assim, tá, agora como profissional, qual é o modelo que eu tenho que seguir? E aí eu vou tentar imitar. Agora como esposa, qual é o modelo que eu tenho que ser? Porque o meu modelo não é aceito. Mecanismos inconscientes. Ok, galera? Mecanismos inconscientes. Eu estou trazendo para a consciência de vocês
às vezes situações, talvez você não consiga nem identificar agora, porque o que eu estou falando às vezes é muito, muito profundo e talvez você fale, ah, não, Sabrina, eu não me comparo com ninguém, eu não tenho isso, não, eu sou autêntica, ok, e ótimo, mas vale a pena você ouvir, para quê? Para você começar a se perceber se tem algumas coisas que você tem que fazer alguns ajustes. Ou então, fazer o quê? Ajudar alguém que está vivendo essa situação. Porque às vezes uma situação dessa, sua filha está vivendo assim, talvez o seu marido está vivendo isso, talvez uma irmã sua está vivendo dessa forma, talvez uma colega de trabalho está vivendo dessa forma. E lembra que isso adoece, lembra que isso traz inveja, traz raiva, traz insegurança, a pessoa fica insegura. Então hoje isso é comum, mas muito comum. E isso vem vindo lá de trás. E isso vai fazendo o quê? Vai tirando a satisfação de você ser quem você é. Porque você precisa ser o outro. Porque para você se sentir desejada lá na balada noturna, você precisa se vestir como as mulheres que você acha que os homens estão olhando se vestem. Porque você precisa estar maquiada do jeito que as mulheres que os homens estão olhando se vestem. Como as mulheres que estão ali chamando atenção se vestem. E se você não estiver da mesma forma, você não se sente valorizada, você não se sente aceita, você não se sente pertencida. E aí, qual é a consequência disso? A consequência disso é você se perder de você mesmo. É no final, você não chegar a entender quem você é, que você gosta, para onde você quer ir, qual é a sua essência, qual é o seu verdadeiro eu. Qual é o seu verdadeiro eu? Quem é você? Qual é a sua essência? Se a gente tirar a sua carteira de identidade, se a gente tirar lá a sua carteira de motorista, se a gente tirar essas identificações, quem é você? Quem é você? O que você gosta? Qual é a sua essência? Porque muitas vezes, gente, parece uma coisa besta isso que eu estou perguntando, mas essa pergunta, ela é uma pergunta que poucas pessoas conseguem responder. Mas assim, nós nos perdemos da gente, nós deixamos de vivenciar essa vida, vivendo essa vida com satisfação, vivendo essa vida com alegria, vivendo essa vida com, sabe, com leveza, com gratidão, porque como que você vai ter gratidão se você está aquém daquilo que você deveria ser? Porque desde criança chegaram para você e falaram que você era um erro, deixaram entender, ok? Porque criança, gente, entende literalmente, tá? Isso tudo é por causa do problema que a criança entende tudo de uma forma muito, muito literal. Então a criança, você fala assim, você, menino, você é um estrupício, você não presta pra nada. Gente, a criança entende, eu não presto pra nada. Não sirvo pra nada. Eu sou inútil. Ela entende literal. E ela vai fazer o quê? A criança está criando a sua identidade. Então a criança ela vai absorvendo aquilo ali que você vai falando para ela e vai fazendo o quê? Vai construindo a identidade dela. Segundo o quê? Segundo aquilo que ela acha dela? Não, segundo aquilo que os cuidadores, os líderes falaram para ela. E nesse momento você começa a viver uma existência longe da sua essência. E todas as vezes que você se afasta de quem verdadeiramente você é, fica pesada, a vida fica pesada, a vida fica difícil, por melhor que possa ser a sua vida, por coisas materiais, cercada de amor, cercada de tudo, a sua vida fica difícil porque você está dentro de um modelo que não tem nada a ver com você. Você não está confortável. A mulher bem-sucedida, ela encontra, ela é confortável nela mesma. Ela é confortável dentro do quê? Das qualidades e das imperfeições. Não significa que ela não quer melhorar. Significa o quê?
que ok, eu me aceito como eu sou, eu acolho as minhas imperfeições, mas eu também sei que eu tenho qualidades. E ok, eu vou caminhar para essas qualidades, para aprimorar e vou tentar atenuar da forma que dá para atenuar minhas imperfeições. E todo mundo tem perfeição e paciência. E se você não aguentar minhas imperfeições, ok, você vai para lá, eu vou para cá. Não tem, você não é obrigada a aguentar minhas imperfeições. É diferente de uma mentalidade de uma criança, onde ela tem que fazer isso aqui, porque na cabeça dela eu tenho que ser aceita. Isso é instinto, gente. Isso é instinto que é colocado na criança, porque eu tenho que agradar para ser aceita. É uma necessidade de pertencimento. E aí nós vamos passando por essa existência de uma forma fragmentada, nós vamos passando por essa existência de uma forma pesada, porque é difícil ser você, é difícil você gostar de você, é difícil de você gostar do que você faz, é difícil você achar que as pessoas gostam de você, é difícil, tudo para você é muito difícil, apesar de não ser muitas vezes. Mas é porque você é ingrata? Não é porque você é ingrata, é porque você não se encaixou. E aí você tá sempre com muita inveja, você tá sempre com muita raiva, você tá sempre desgastada, você tá sempre, sabe, tentando chegar num lugar que você nunca chega. Você tá sempre, por quê? Porque o lugar que você precisa chegar é o lugar do outro. E o lugar do outro é do outro. E você não consegue saber que você tem o seu lugar. A referência é você mesma, a referência é você. A referência é você. Talvez lá atrás falaram que a referência era tal pessoa, era a menina lá na minha sala de aula, que era super inteligente, que todo mundo ficava lá falando, essa menina é linda, maravilhosa, inteligente, essa menina vai ser bem-sucedida. E a Sabrina não tinha cabeça para aquele tipo de inteligência. A Sabrina gostava de pensar, de criar, de desenhar, de criar história, de falar, mas a Sabrina tentou ser aquela menina. E a Sabrina, por anos e anos, viveu o quê? Viveu no limbo, porque eu nem saber que eu tinha essa habilidade de falar, eu sabia. Que eu olhava para mim mesma e falava assim, para que eu quero essa bosta desse negócio de entender os outros? Por que eu não tenho esse outro tipo de inteligência? Porque era assim que eu falava para mim mesma. Porque desde criança, desde pequena, eu tinha a habilidade de entender o outro, a habilidade de entender as coisas. E eu falava, para que eu quero isso? Nós somos cruéis demais com a gente. A grande pergunta é essa. A que você foi comparada? Olha para trás, pensa quando você era criança. A que sua mãe comparava muito você? A que sua mãe usava como referência para você? Talvez fosse a vizinha, talvez fosse a prima, talvez fosse a tia, talvez fosse qualquer pessoa. Na escola você talvez se sentisse inferiorizada porque você talvez não tivesse algo e aí você olhava para tal pessoa e você falava assim, Provavelmente você está buscando isso até hoje. Talvez com muita intensidade, não, mas provavelmente você esteja procurando isso até hoje. Você esteja olhando para aquela referência ao invés de você olhar para você mesma. De você chegar e falar assim, sou eu e não fala mais nisso. Você tem que passar por esse processo de autoaceitação. Sabrina, como eu faço isso? Começando a entender isso que eu tô falando para você. Por quê? Porque você vai começar a desfazer, a quebrar os mecanismos, o quê? Inconscientes, os mecanismos automáticos que você vem trazendo com você. O que eu me comparo até hoje lá atrás? O que aquela criança estava buscando lá atrás e às vezes sem eu perceber estou buscando até hoje. Até hoje eu estou buscando esse padrão de referência, de beleza, de inteligência, de mulher bem-sucedida, de pessoa amada para ser querida e eu não preciso nunca dessa referência, desse padrão. Porque provavelmente até você já se aceita, você se ama, mas lá dentro fica assim, não, você tem que ser assim, você tem que ter essa qualidade, você tem que ser assim. Sabe, fica essa guerra interna que tira sua energia
e faz com que o quê? Faz com que você perca muito. Perca muito, perca muito. Desvie sua atenção para esse conflito interno, ao invés de você chegar e ficar assim, oh, relax, tô bem comigo mesma. Então, tá aí a pergunta. Qual modelo que você pegou lá quando você era criança para tentar ser aceita, para tentar achar que assim, de acordo com aquele modelo você ia ser amado, que até hoje você está buscando aí dentro de você? Talvez seja a forma de ser de uma criança que não tem nada a ver com você hoje. E você ainda assim acha que tem que ser como ela para se sentir amada. Então tá aí, fica com Deus. Beijo.